Como era o planeta Terra antes do dilúvio? Existiam civilizações avançadas antigamente andando na Terra. A ciência pode comprovar o dilúvio bíblico. Sabemos que havia uma vida muito mais exuberante, diversificada e abundante sobre a Terra antediluviana do que depois. Isto é suportado pelos enormes depósitos fósseis de vida vegetal e animal com dimensões individuais e coletivas muito maiores de altura naquela época em relação à vida que conhecemos hoje, além dos enormes depósitos de carvão. Tudo isso dependeria de condições ambientais distintas das que o planeta apresenta atualmente. As camadas geológicas e os dinossauros estão todos na mesma parte da Terra, mostrando claramente que algum fenômeno. Uma imagem do mundo antes do dilúvio é, em parte, especulação, porque não há como verificar isso cientificamente. Sempre haverá problemas, mas podemos tentar imaginar o que era o mundo pré-diluviano através do quadro bíblico e à luz dos recentes dados científicos que temos. Uma coisa que não devemos fazer é mudar ou distorcer o que a palavra de Deus diz. Os dados geológicos estão sujeitos a diferentes interpretações, mas não podemos fazer isso com a Bíblia. De certa forma podemos reunir diversas evidências e montar um quadro de como era a vida pré-diluviano aonde os seres humanos duravam centenas de anos, porém não temos provas pois tudo foi apagado com a água e poucas coisas se acham atualmente nas camadas geológicas. Maior concentração de oxigênio e pressão atmosférica. Existem evidências de condições atmosféricas diferentes pré-diluvianas que se apoiam, por exemplo, na concentração de oxigênio ou na pressão atmosférica bem maior do que hoje. Isso deveria ter efeitos benéficos duplicados nas câmaras hiperbáricas de hoje. Ele acrescenta, os evolucionistas também propuseram maior concentração de oxigênio ou maior pressão atmosférica no passado. Alguns pensam que, com toda essa água na atmosfera superior, no dossel de água, a pressão atmosférica na superfície terrestre teria sido intolerável. No entanto, não é bem assim. Parece concebível que este dossel de água poderia ter sido mantido mais ou menos em órbita, ou por meio das forças eletromagnéticas na atmosfera superior, sem necessariamente aumentar a pressão barométrica na superfície. Mas, mesmo que houvesse mais pressão, há muita evidência de que a vida prospera melhor sob as chamadas pressões hiperbáricas do que nas condições atuais de pressão. Montanhas mais baixas. Pangeia completa. O fato de os animais chegarem a Noé, vindo de todas as regiões daquele único continente, Gênesis 9:10, também implica que eles não encontraram barreiras montanhosas intransponíveis, como os Himalaias, por exemplo. As rochas da Terra contêm tantos fósseis marinhos rasos que devemos imaginar vastos mares rasos naquela época, ao contrário da maioria dos oceanos profundos de hoje. Além disso, a julgar pelos números e tipos de plantas pantanosas e animais enterrados com dinossauros, a Terra pré-diluviana deve ter tido grandes regiões tipo Pantanal. No entanto, pelo menos, algumas terras altas tinham solo, pois Gênesis 4 indica terrenos adequados para gado, provavelmente gramado, e outras áreas que forneceram metais preciosos e minerais. Na criação, Deus estabeleceu um sistema de irrigação subterrâneo em vez do atual superficial. Deveria também ter estabelecido um método distinto para o ciclo hidrológico. De que forma? Hoje, com pressões atmosféricas altas temos bom tempo. Há alguns anos, quando severa seca assolou a Califórnia, as informações diziam que a sua causa era devido a uma linha de alta pressão ao longo da costa. Se a pressão atmosférica elevada impede a chuva, é provável então que a atmosfera original estivesse submetida a pressão maior do que as máximas atuais. A Terra antes do dilúvio provavelmente tinha oceanos rasos. Uniformidade de temperatura em todo o planeta. Uma chave importante com relação à temperatura na Terra recém-criada é o fato de que Adão e Eva foram criados despidos. De acordo com a manifestação de Deus de que toda a criação era muito boa, não poderia existir frio demasiado para fazê-los tremer, nem calor bastante para fazê-los suar, mas sempre, em todo o ano, durante o dia e a noite, a temperatura deveria permanecer na zona de conforto para corpos não vestidos. Desta forma, toda a superfície da Terra devia permanecer na zona de conforto. Isso teria sido uma impossibilidade se as regiões polares permanecessem vários meses no escuro, como hoje em dia.
A Terra, portanto, deveria ter seu eixo perpendicular à eclíptica, obrigando cada dia a ter a mesma duração durante todo o ano, em qualquer latitude. Embora tenham sido levantadas objeções à perpendicularidade do eixo da Terra em relação ao plano da eclíptica. Fato de que a luz do Sol, a Lua e as estrelas brilhavam, GN 1:15-17, indica que as águas superiores estavam na forma de vapor de água, não gelo ou nuvens. O vapor de água, é claro, é invisível e, portanto, totalmente transparente. Se isso for verdade, o efeito estufa em nossa atmosfera atual, por exemplo, teria sido tremendamente aumentado. O presente efeito estufa da atmosfera é fornecido pelo vapor de água, ozônio e dióxido de carbono na atmosfera presente. Provavelmente também havia muito mais dióxido de carbono na atmosfera antediluviana do que no presente. Ele ainda acrescenta que o efeito estufa deixaria a Terra pré-diluviana uniformemente quente e leve. As diferenças latitudinais na temperatura teriam sido mínimas. Isso significaria também, uma vez que o vento é principalmente o resultado de diferenças latitudinais de temperatura, que só haveria movimentos suaves de ar. As grandes tempestades do mundo presente estavam completamente ausentes no mundo antediluviano. Outro efeito desse dossel de água, explica Dr. Maurice, seria que inibiria como cobertor térmico, a passagem de raios ultravioletas, de raios cósmicos e outras radiações prejudiciais. Mesmo a concentração do vapor de água atual na atmosférica faz isso de forma suficiente para tornar a vida possível na Terra. Isso tornaria o ambiente muito mais propício à longevidade. Os homens morreram antes do dilúvio, é claro, pela maldição do pecado sobre eles. Mas não foi até depois do dilúvio que houve uma redução na vida humana muito mais rápida devido ao eventual colapso desse dossel e uma redução da pressão atmosférica. Não acredito que existisse chuva, pelo menos perto do Jardim do Éden. Mas apenas o tempo dirá se os esforços de modelagem são bem-sucedidos no suporte de um dossel antes do dilúvio. Se a modelagem não for bem-sucedida, a chuva provavelmente caiu antes do dilúvio, pelo menos longe do Jardim do Éden. Independente de qual explicação seja mais coerente, a precisão da Bíblia não está em questão. Qualquer combinação desses modelos seria consistente com o relato bíblico, ou talvez um conjunto alternativo de condições, que ainda não descobrimos, tenha conduzido o clima pré-diluviano. Evidências arqueológicas e geológicas do dilúvio. No último ano do século XVIII, iniciou-se um grande surto de escavações arqueológicas no Egito. Ao longo do tempo, foram descobertas cidades cuja existência nem se suspeitava ou se supunha lendárias. Palácios antigos, templos luxuosos, inscrições esclarecedoras. Maravilhas da arte e da civilização enterradas no solo foram trazidas à luz por meio de pás e picaretas empunhadas por cientistas. No período de 1871 a 1877, o arqueólogo Warren explorou metodicamente a Cisjordânia. Entretanto, a primeira relevante escavação na Palestina começou em 1890, com o arqueólogo Flinders Petrie. Quase 40 anos mais tarde, seus trabalhos deram o primeiro grande fruto. Uma manchete, divulgada em todos os grandes jornais do mundo, anunciava, em letras gigantes, encontrados vestígios do dilúvio. Mesmo entre os crentes mais fervorosos, havia muitos que consideravam a história da inundação uma lenda piedosa, ou uma alegoria, sujeita a várias interpretações. E eis que uns punhados de cientistas, ao escavarem a terra, encontram indícios capazes de dar os elementos arqueológicos de sustentação à história de Noé e à sua arca. Foi este o grande momento em que se deslumbrou a importância da arqueologia e das demais ciências exploratórias, ao descobrir as provas de um drama bíblico que se considerava fantasia. As escavações começaram em Tel Al-Mukayar, em 1923, sob a chefia de Sir Charles Leonard Woolley, e se estenderam por 6 anos. Woolley deparou-se, em primeiro lugar, com restos de templos e túmulos reais de Ur, cidade onde viveu Abraão. Nesses túmulos, jaziam verdadeiros tesouros, datados de 2800 a.C. A saber, peças de ouro e bronze, mosaicos de madrepérola, lápis lazuli e prata. Logo abaixo deles, entre cinzas de madeira,
Vôlei achou numerosas tabuletas de argila, com inscrições muito mais antigas que as encontradas nos túmulos. A julgar pela escrita, deviam ter sido redigidas por volta de 3000 a.C. À medida que o arqueólogo escavava, atingia novas camadas e trazia à luz objetos não muito diversos daqueles das partes superiores. Em dado instante, Vôlei esbarrou numa camada de puro limo, idêntico ao deixado pela água após uma inundação. A princípio, o cientista julgou que este limo tivesse sido acumulado pelos aluviões do rio Eufrates, em outras eras. Mas, logo abandonou a hipótese, ao verificar que a camada de limo estava a muitos metros acima do nível do rio. Portanto, não poderia ter sido formada por suas águas. Após escavar mais 3 metros, a camada terminou e surgiram restos de habitações humanas. Mas, os objetos ali encontrados haviam sido feitos com uma técnica distinta. As bilhas e escudelas, por exemplo, descobertas em cima, haviam sido modeladas em tornos, enquanto as que foram achadas na parte inferior tinham sido feitas à mão. Vôlei concluiu, então, que pertenciam a épocas muito diversas, e que a camada de limo se formara em consequência de uma grande catástrofe natural, o dilúvio. Além disso, o arqueólogo encontrou, na camada de limo, vestígio de pequenos animais marinhos. Em outros poços que escavou, deparou-se com camadas iguais. Restava-lhe apenas descobrir a extensão do fenômeno. Após outra série de escavações, Vôlei concluiu que o dilúvio teria coberto o nordeste do Golfo Pérsico, uma área de 630 quilômetros de comprimento por 160 de largura, e, de acordo com a idade das camadas, deduziu que a catástrofe teria ocorrido por volta de 4000 a.C., exatamente o período bíblico ao qual se confere a existência de Noé e a ocorrência desta catástrofe. A arqueologia, paralelamente a acontecimentos sobrenaturais como o dilúvio, aprofundou-se em estudos, escavações e pesquisas, para desvendar, por exemplo, os mistérios envoltos na também trágica narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra.